Vamos dar início agora ao nosso estudo sobre força centrípeta e eu quero que vocês prestem atenção nessa situação. É uma representação do movimento de revolução da Lua em torno da Terra. Trata-se de uma trajetória circular, onde a velocidade da Lua ela é o tempo todo tangente à trajetória. Como você pode observar, a cada instante a direção da velocidade está mudando. Agora, para que a direção da velocidade mude, é necessário que exista uma força puxando a Lua o tempo todo. E de fato existe. Essa força é a força gravitacional, a força de atração entre a Terra e a Lua. Note que ela forma um ângulo de 90 graus com a velocidade. Por quê? Porque ela atua na direção radial. E nós chamamos de força centrípeta exatamente a resultante das forças que atuam nessa direção radial. Para esse caso aqui, a força centrípeta é a força gravitacional. É ela a responsável pela alteração da direção da velocidade. Porque se não existisse essa força, a Lua ela tenderia a sair em linha reta. Digamos que a gente conseguisse, por um instante, desligar a força de atração gravitacional entre a Lua e a Terra. Vamos ver o que aconteceria. Tirei aqui a força gravitacional e olha para onde é que a Lua vai. Ela segue em linha reta. Ela vai embora, porque não tem nenhuma força puxando ela para que ela possa fazer essa curva. Então, sabendo disso, nós chegamos à seguinte conclusão. Se eu tenho aqui um satélite orbitando a Terra com uma certa velocidade tangencial v, e Fg é a nossa força gravitacional que prende o satélite à órbita da Terra, nós podemos concluir que a força gravitacional ela é a força centrípeta. É a força gravitacional que faz com que o vetor velocidade ele mude de direção. A função da componente centrípeta é variar a direção da velocidade vetorial. Mas nós sabemos que, como toda força, a força centrípeta ela também vai ser igual a massa vezes a aceleração. Só que essa aceleração a gente chama de aceleração centrípeta, onde a aceleração centrípeta ela é igual a v ao quadrado sobre r. Logo, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre r. Isso daqui é a formulazinha que a gente vai utilizar para calcular a força centrípeta. Dando nome aqui às variáveis, v é a velocidade, r é o raio de curvatura e m é a massa. É válido ressaltar, então, que a força centrípeta ela não é uma nova força, e sim, ela é uma resultante. Nós temos que força centrípeta é uma resultante de forças. Vejamos esses dois exemplos. No primeiro caso, nós temos aqui uma partícula que ela se move com uma certa velocidade v e ela está presa por um fio ao centro da trajetória. E aí eu pergunto, quem é a força centrípeta? Note que se ela está presa, existe uma força aqui de tração. Como a tração é a única força que atua nessa direção radial, nós temos que a tração ela é igual à força centrípeta. Só isso. Logo, a tração ela é igual à força centrípeta mv ao quadrado sobre r. Vejamos esse outro exemplo. Quem é a força centrípeta? Agora a partícula ela se move com uma certa velocidade v também, só que atuam quatro forças sobre ela, F1, F2, F3 e F4. O raio da trajetória também vale R. Pergunto, quem é a força centrípeta? Para este caso, as forças que atuam ao longo da direção radial são as forças F2, F3 e F4. Observe que a força F1 ela atua tangente à trajetória. Assim, nós vamos ter que o que aponta para o centro da trajetória vai ser positivo. Logo, F2 mais F3. E o que aponta no sentido radial para fora, que é o nosso F4, vai ser negativo. Menos F4 é igual a força centrípeta. Então, F2 mais F3 menos F4 é igual a mv ao quadrado sobre r. Então é bem tranquilo, é só você ver quantas forças estão atuando na direção radial e somar elas
o resultado vai ser a nossa força centrípeta. Vejamos mais um exemplo. Eu tenho aqui um caso bem interessante, onde um carro ele vai passar por um trecho em linha reta, depois por uma depressão e depois por uma lombada. Aqui eu vou colocar as forças que atuam no carrinho. Eu tenho para baixo a força peso, depois eu tenho a força normal. Isso em todos os casos. Peso, força normal. E aqui também é a mesma coisa. Peso e força normal. Quando o carro está em linha reta, que é este primeiro caso aqui, nós vamos ter que a força peso ela vai ser igual à força normal. Já quando o carro está passando por uma depressão, que é este segundo caso, a coisa muda. Porque se você completar esse desenhozinho aqui, ó, nós vamos ver que trata-se de também uma região curva. Aqui eu também já vou desenhar também. E o que nós temos? Uma trajetória curvilínea, onde a força normal aponta para o centro e o peso aponta no sentido contrário. Logo, nós teremos que força normal menos o peso é igual a força centrípeta. E para o caso da lombada, nós vamos ter que o que aponta para o centro agora é o peso, ele é que é o positivo. Peso menos a força normal é igual a força centrípeta. Então, para este último caso, nós temos que o peso ele vai ser maior do que a força normal. E, de fato, quando a gente está passando por uma lombada, a força normal ela diminui, é tanto que a gente tende a dar um pulo, uma subida. E quando você está passando por uma depressão, que é este segundo caso aqui, você tende a comprimir mais o banco. Por isso que, para este caso, a força normal ela acaba sendo maior do que o peso. Agora vejamos um exemplo com números. Eu tenho aqui um carrinho que vai percorrer uma curva circular de raio de 50 metros. É essa vista superior aqui, ó. Então este raio ele vale 50 metros. E o coeficiente de atrito estático entre os pneus e o asfalto vale 0,2. Ele pergunta qual é a máxima velocidade linear que esse carrinho pode alcançar sem derrapar. Eu fiz também o desenho aqui de frente para facilitar a nossa visualização. Aqui está o carrinho, vou colocar as forças que atuam nele. Para baixo a gente tem o peso, para cima nós vamos ter a força normal. E nós temos também a força de atrito entre os pneus e a superfície. Então aqui eu tenho FAT. Observe aqui de cima que a força de atrito ela vai apontar para o centro da trajetória. E aí eu pergunto, quem é a força centrípeta? Muito fácil, a única força que atua apontando para o centro da trajetória é a força de atrito. Logo, nós temos que a força de atrito, FAT, ela é a força centrípeta. Sendo assim, quem é FAT é μ vezes a força normal. Isso aqui é igual a mv ao quadrado sobre r. Só que a força normal ela é igual ao peso. Observe, força normal é igual ao peso. Força normal é igual, quem é peso é massa vezes a gravidade. Vou pegar essa informação e substituir aqui. Ó. Nós temos que μ vezes a força normal, que é mv ao quadrado sobre r. Aqui nós já podemos perceber que a massa se cancela com a massa e nós vamos ter que μg, vou passar o r para o outro lado, aqui ó, ele vai multiplicando, vezes r é igual a velocidade ao quadrado. Ou ainda, a velocidade é igual a raiz quadrada de μg vezes r. Substituindo os valores, nós vamos ter que velocidade é igual a μ, 0,2, vezes a gravidade, vale 10, vezes o raio, que é 50. Isso daqui vai ser igual a raiz quadrada de 100 e a velocidade máxima é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa resposta final. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.